E vamos ler a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Glória a Deus. O texto bíblico nos ensina assim: que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a cruz, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, e que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Poderíamos dizer que este texto fala sobre o esvaziamento de Deus, o esvaziamento da pessoa, do Filho. Poderíamos dizer que esse texto fala da humilhação de Deus na pessoa do seu Filho. Entenda que quando Paulo escreve essa epístola aqui, provavelmente ele estava preso. E essa igreja em Filipos, ela foi fundada no livro de Atos, capítulo de número 16, mediante a sua segunda viagem missionária. O texto vai relatar em Atos que Paulo queria ir para a Ásia, porém ele teve um sonho, e nesse sonho o homem diz: passe a Macedônia e ajude-nos. Então Paulo, mudando a sua trajetória, o Espírito Santo mudando a trajetória da obra missionária de Paulo, ao invés de ir para a Ásia, Paulo agora vai para a Europa. E quando Paulo está nesta cidade, Paulo está pregando o Evangelho nesta cidade, e nesta cidade acontecem alguns eventos específicos. O primeiro evento específico é que a Bíblia vai registrar no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que as pessoas costumavam a orar no sábado e se reunir ali. E Paulo, estrategicamente, juntamente com Lucas e também com Timóteo e aqueles que estavam conduzindo e caminhando junto com ele, foi para aquele determinado lugar pregar o Evangelho. E ali tinha uma mulher por nome Lídia que se converteu ao Evangelho. Também nessa cidade aconteceu o segundo evento importante para a história de Paulo. Foi quando ele expulsa o demônio de adivinhação de uma jovem. E por causa disso ele foi açoitado e foi preso. E mediante o seu açoitamento e a sua prisão, a Bíblia diz que neste episódio em que eles estavam presos, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, e perto da meia-noite Deus manda um terremoto e abala os alicerces daquela prisão. Tudo isso foi na cidade de Filipenses. A palavra Filipenses, ela deriva da palavra Felipe, que leva o nome do pai de Alexandre o Grande, que era um grande conquistador dessa época, e por motivo depois tornou-se colônia romana. Filipenses, estrategicamente ali, geograficamente, executava um papel muito importante, porque ela era o portal, era a porta da Ásia para a Europa. Então muita gente passava por esta cidade, muitos comerciantes passavam por ali, e Paulo estabeleceu essa igreja ali. A saber que a epístola aos Filipenses, Paulo não escreve
simplesmente para doutrinar. Paulo escreve porque ele se sentia alegre, feliz em ter uma comunhão com esta igreja. Igreja essa que por muitas das vezes levantou oferta para que pudesse manter o apóstolo. Aliás, a prisão que Paulo estava quando escreve a sua epístola era uma prisão pela qual o prisioneiro tinha que pagar por ela. Além de estar preso, ele tinha que pagar para estar preso ali. E quem leva essa carta é um jovem chamado Epafrodito. E a única advertência que Paulo faz, se podemos chamar assim, é que Paulo chama a atenção de duas cooperadoras para que elas parassem de entrar em conflito, em atrito e se amassem, como Cristo pede para que uns amem uns aos outros. O importante também desta carta é que ele, por muitas das vezes, fala que ama, que está feliz. Então é uma epístola considerada a epístola da alegria, a epístola da felicidade, porque Paulo escreve com muita ênfase neste tema, nesta temática da alegria. Tenho grande gozo, tenho muita alegria. Me lembro sempre de orar por vós nas minhas súplicas. Sempre tenho colocado vós nas minhas orações. Era assim que Paulo tratava esta igreja. E quando nós vamos ler exatamente aqui no capítulo 2, versículo 6 adiante, Paulo traz à luz para uma manifestação do sentimento de Cristo que a igreja deveria ter. Ele diz: olha, tenha muita alegria, e entenda o sentimento de serviço, assim como Cristo tinha. Mas quando Paulo escreve sobre esse sentimento de serviço, Paulo, ele expressa de uma forma bem profunda, teologicamente, falando sobre pelo menos as três etapas de Jesus. A primeira etapa que Paulo escreve é a sua fase, ou a etapa oculta, quando Cristo estava oculto na Bíblia. Porque a fase oculta é a fase onde nós não encontramos Cristo, mas encontramos indícios do Cristo. Podemos encontrar Cristo na fase oculta ainda quando em Gênesis, depois que Deus faz o homem, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Entenda que o verbo está no plural, façamos. Deus não disse, eu faço o homem. Deus disse, façamos. Utiliza-se o verbo no plural. Se está o verbo no plural, indica que a Trindade estava atuante quando estava operando a obra da criação. Um outro texto que nos chama a atenção e diz e aponta para Cristo como a sua face oculta é quando Deus desce para confundir a língua dos homens na Torre de Babel. Quando Deus desce para confundir a língua dos homens, ele de novo utiliza ali o verbo no plural. Eia, desçamos. O verbo descer está no plural. Eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Desçamos, está no plural. Outra forma é, se Deus estivesse sozinho nesta operação, Deus falaria, escreveria e deixava escrito: eu desço, eu confundo, estaria no singular. Mas quando ele diz, eia, desçamos, utiliza o verbo no plural, está dizendo, a Trindade está operante aqui. Cristo vem de uma forma teofânica. E o que é isso, forma teofânica? É uma forma visível, é uma representação visível de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, teologicamente aponta para o próprio Cristo. O anjo do Senhor veio, o anjo do Senhor acampa, o anjo do Senhor libertou, o anjo do Senhor trouxe libertação, o anjo do Senhor fez, o anjo do Senhor operou. É uma representação do próprio Cristo, operando de uma forma teofânica. Teodeus fania forma, uma forma de Deus operar. E me chama mais atenção ainda, quando João escreve explicando esta fase oculta. Cristo estava ainda dentro da fase oculta, antes de chegarmos em João, quando nós observamos as tipologias bíblicas. Jesus estava lá. Moisés é um tipo de Cristo, um libertador, passou por perseguição, foi perseguido durante a sua infância. Moisés, sendo uma pré-figuração de
Ele está apontando exatamente para o ministério de Cristo. Outro exemplo do ministério de Cristo que estava oculto, e estava apenas de uma forma representativa, é o próprio Melquisedeque. E no livro o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Então Melquisedeque aponta para quem? Para Cristo. Cristo estava oculto. Cristo não estava revelado no Antigo Testamento. Cristo estava revelado, mas de uma forma oculta, dentro das tipologias, das figurações, dos símbolos. Por exemplo, o cordeiro aponta para quem? Para Cristo. É uma tipologia bíblica. Não é Cristo de fato, mas o fato do cordeiro estar sendo morto, sem mancha, o fato do cordeiro ter sido perfeito, aponta para a perfeição da vida de Jesus, que era sem pecado, não tinha mancha, não tinha corrupção, e foi, de uma certa forma ali, passou por um crivo para que pudesse subir para a cruz do Calvário. Então, Cristo estava oculto dentro dessas situações aqui. Cristo também é uma representação do próprio tabernáculo. O tabernáculo aponta para Jesus, as suas cortinas, os seus utensílios, tudo aquilo que comportava e estava no tabernáculo, no meio do deserto, apontava para Cristo. Por exemplo, quando Cristo diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando sobre as três partes do tabernáculo: caminho, verdade e vida. Lugar santo, o pátio e o santo dos santos. Caminho, verdade e vida. Ninguém pode chegar nos santos dos santos se não passar por Cristo. Uma outra tipologia bíblica que fala sobre Jesus, ainda no livro do Êxodo, quando Deus vai libertar o povo de Israel e pede para matar um cordeiro e colocar o seu sangue e aspergir nos umbrais das portas, ali fala uma referência do sangue de Cristo no madeiro. Uma outra representatividade que aponta para Cristo, ainda oculta. Lembra das águas de Mara? Quando Deus coloca o povo diante de uma fonte amargosa, diante de Mara, no percurso para a terra prometida, e o madeiro, Moisés teve que jogar o madeiro na água para que as águas tornassem doces. Esse madeiro aponta para a cruz de Cristo, que torna a nossa vida na trajetória, nossas amarguras da trajetória cristã. É o madeiro, é a cruz de Cristo que transforma na doçura. Lembra da serpente no deserto? Quando os homens eram picados pela serpente no deserto, Deus disse para Moisés: pegue uma serpente de bronze e estenda, para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze obtivesse a cura. O fato da serpente de bronze estar pendurada no madeiro, no meio do deserto, para aqueles que fossem picados pelos animais peçonhentos avistassem ali e fossem curados, porque prata aponta para a redenção. Olha só o que Deus está dizendo, irmão, que a redenção está onde? Na cruz, e a cruz aponta para Cristo. Cristo estava oculto no Antigo Testamento, mas representado através dessas tipologias, desses simbolismos. Agora vamos chegar em João. João, como escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus segundo escreve João, quando nós vamos analisar a partir do capítulo 1, nós vamos ver João traduzindo exatamente o que era a face oculta de Jesus. E o texto diz: em Rologos proston theon kai rologos, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No original é em princípio era o verbo, e o verbo flui de Deus, e o verbo estava com Deus. Então significa que Cristo estava lá, de forma oculta, mas operando em Deus, dizendo que Cristo e Deus são as mesmas pessoas,
dizendo que Cristo e Deus estava em todo o momento, estava em todas as circunstâncias, estava em todas as situações, controlando, movendo o mundo, movendo a história, trazendo à luz, trazendo à tona tudo aquilo que o próprio Deus queria que fosse descoberto. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. E diz mais, ele estava no princípio com Deus. Lembra de Gênesis? E todas as coisas foram feitas por ele, ou por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo estava no Gênesis, Cristo estava no Êxodo, Cristo estava em Levítico, Cristo estava em Deuteronômio, Cristo estava em Números, Cristo estava em Josué, Cristo estava no livro de Ruth, Cristo estava no livro de Noé, Cristo estava no livro dos Salmos, Cristo estava nos profetas, Cristo estava e está no meio da história. Cristo estava e está, e Paulo está dizendo, ele estava oculto. Porém, quando ele vai se revelar, Paulo vai mais profundo e diz assim, mas ele se revela de uma forma esvaziada. Ele era Deus, estava com Deus, era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou entre nós aponta para a segunda fase de Cristo. Agora, nós podemos observar e vê-lo. O Verbo que estava oculto, agora se manifestou. E Paulo diz, esse Verbo que se manifestou, ele se fez homem. Esse Verbo que se manifestou, ele se esvaziou. Esse Verbo que se manifestou, ele tomou a forma de servo. Esse Verbo que se manifestou, a palavra que se manifestou, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ele se esvazia. Ele deixa a sua glória do céu. Ele não leva por consideração de ser igual a Deus, mas ele deixa tudo lá e vem como homem. Veio como eu e você, como nós aqui estamos. Ele veio para provar, ele veio para manifestar, ele veio para cumprir o propósito, ele veio como abnegado, ele veio como aquele que daria resposta para Deus, ele veio como sacrifício vivo para Deus, ele veio para cumprir diante de Deus tudo aquilo que Deus ordenava e queria, sendo que o homem não conseguiu cumprir. Jesus teve que descer para poder cumprir todo o propósito de Deus. E Paulo diz, ele esvaziou-se e tomou forma humana. Não teve como usurpação de ser igual a Deus. E esvaziando de si, levou e pegou e foi formulado. E o seu esvaziamento foi tão grande que ele abriu mão do seu reino, abriu mão de sua glória, abriu mão de todo o poder, abriu mão de tudo aquilo que um Deus verdadeiro pode possuir para simplesmente cumprir um propósito do Pai. E quando ele diz que Jesus se esvazia, ele se esvazia para cumprir Isaías capítulo de número 61. Isaías capítulo de número 61 é o início do esvaziamento de Cristo. Porque se ele não se esvaziasse, se ele não deixasse, se ele não obedecesse, nada do que foi escrito e profetizado pelo profeta Isaías haveria se cumprido. Olha só o que diz Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Agora o Verbo que estava oculto se manifestou, se
se esvaziou para cumprir o propósito de Deus, e o propósito de Deus está aqui. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Qual é o propósito? Para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiados. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Tudo isso foi para cumprir o propósito de Deus. E Cristo desce da sua glória para se manifestar, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer vida, para trazer sustentabilidade espiritual, para nos dar uma nova aliança, para mostrar para mim e para você que há esperança, para trazer para mim e para você a ideia e a concepção de que ainda pode surgir esperança, como foi cantado em meio à árvore que foi cortada. E parece-nos que o próprio Jó entende isso quando ele escreve no capítulo de número 7, versículo 14: porque há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas se renovará, e como broto se renovarão. Aqui, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na sua terra a raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. E é interessante porque o salmista também utiliza a expressão botânica para falar sobre a vida do Espírito. E o Espírito que habita em nós e opera em nós também foi uma obra da revelação de Jesus. Nós só temos o Espírito Santo porque Cristo se revelou. Nós só temos a presença do Espírito Santo porque primeiro o Filho se revela. E quando ele se revela e vai cumprir o seu propósito, ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador que está no mesmo patamar de igualdade. E é por isso que nós temos o Espírito Santo. Por quê? Porque ele se manifestou. Mas primeiro, Cristo deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, morreu uma morte de cruz, padeceu pelos nossos pecados, cumpriu o propósito de Deus, veio aqui legado para trazer para nós o Espírito Santo. E esse trabalhar do Espírito Santo é proclamado ainda pelo salmista. Vejamos, Salmo de número 1 e o verso de número 2. Antes tem a sua santificação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz: será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Essa é a ação do Espírito Santo promovendo a obra de Cristo nos nossos corações. A primeira fase é oculta, a segunda fase é a fase revelada, do verbo que estava com Deus e revelou-se entre nós, do verbo que estava e era a palavra, e tomou forma física, e tomou substância, e se formou substância, e habitou entre nós, e foi levado para a morte,
e morte de cruz. E quando ele foi para a morte de cruz, ele deixou um outro Consolador. Vejamos o que o próprio João, escrevendo ainda o Evangelho no capítulo de número 7, que leva o seu nome, João, capítulo de número 7. É importante lermos isso aqui, porque, irmãos, estamos falando sobre a obra de Jesus. João, capítulo 7, versículo de número 1. Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ao aproximar-se, porém, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. E disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer tempo é tempo. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não havia chegado. No versículo 16: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se de fato vem de mim. No versículo de número 37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando isso, sabe de quem? Do Espírito Santo de Deus, que haveria de ser revelado. Cristo veio cumprir o seu propósito e deixou para nós o Espírito Santo. E ainda vamos mais, podemos perceber que ainda na fase oculta de Cristo, e falando sobre o Espírito Santo, podemos ainda mostrar para os irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairava sobre a face das águas era como uma galinha que pega os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas. Era uma espécie de incubadora. É como se o Espírito Santo estivesse ali preparando aquele ambiente para que quando Deus fosse operar e quando Deus fosse declarar a sua palavra, todo o ambiente já estivesse preparado para receber a palavra de Deus. Então, Cristo estava oculto, Cristo se revelou, Cristo cumpriu o seu propósito, deixou o Espírito Santo, e agora nós vamos para a fase mais triste de Cristo, que está registrada ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 19. João, capítulo de número 19, no versículo de número 28, diz assim: mais tarde, sabendo que Jesus, que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre. No versículo 30, quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Aqui Jesus conclui a sua segunda fase. Com a sua morte, ele conclui a sua fase. Porém, existe uma fase muito bonita e muito bela, que eu gosto sempre de dizer que se não fosse esta fase, nós não estaríamos aqui.
Se não fosse esta última fase de Cristo, não existiria igreja. Se não existisse essa última fase de Cristo, tudo estaria perdido. Se não existisse essa terceira e última fase de Cristo, pela qual Paulo prega e fala aos filipenses, é a fase pela qual Cristo venceu a morte. Quando ele diz assim: e Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Que bonito, porque Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome, pela qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Esse poder que é manifesto aqui, que Paulo fala, foi quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia ele vai cumprindo a sua terceira fase, dizendo: eu já cumpri as primeiras, as segundas obras, e agora a terceira obra de Cristo, que foi a obra da sua ressurreição. Quando Cristo vence na sua ressurreição, Deus lhe dá um nome que é sobre todo o nome. Deus não deu um nome qualquer para Cristo aqui. Deus lhe deu um nome de vencedor. Deus não deu um nome qualquer para Cristo. Deus lhe deu um nome de libertador. Deus não deu um nome qualquer para Cristo, mas deu um nome de remidor. Deus não deu um nome qualquer para Cristo, mas deu um nome de perdoador. Deus não deu um nome qualquer para Cristo, mas Deus deu um nome de expiador. Ele expiou os nossos pecados. Deus não lhe deu apenas um nome, mas Deus o chamou de Todo-Poderoso e o seu Filho vencedor. Foi através da morte de Cristo que a igreja obtém a vitória. Foi através da morte de Cristo que podemos levantar as nossas mãos hoje e adorá-lo na beleza da sua santidade. Foi por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário que temos esperança de um dia morrermos e irmos para a glória de Deus. Foi através da morte de Cristo que Ele tirou o paraíso de baixo e levou para cima. Foi através da morte de Cristo e da sua ressurreição que Ele outorgou libertação e liberdade para todos os cativos. E nós éramos cativos do pecado, mas pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, mas pelo poder da cruz do Calvário, podemos dizer que somos mais do que vencedores pelo amor que existe em Cristo Jesus. Aí Paulo diz em Romanos: porque eu tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem a tristeza, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada, nem demônio, nem homem, nem mulher, ninguém pode separar a igreja do amor que existe em Deus. Nada pode nos separar do amor que existe em Cristo Jesus, porque Ele venceu na cruz do Calvário. Alguém disse assim: eu vou fazer uma religião maior do que o cristianismo. E alguém disse para este pensador: para você fazer uma religião maior do que o cristianismo, você precisa de 3 coisas. A primeira coisa é você nascer de uma virgem, isso você já perdeu. A segunda coisa é você morrer numa cruz, e eu sei que você não tem a coragem. E ainda que você vai para a cruz, falta ainda uma terceira coisa. E o cara perguntou, o pensador perguntou para o seu súdito: e qual seria essa terceira coisa? É você passar 3 dias no seio da terra e no terceiro ressuscitar. Mas eu sei que você não consegue. Só Jesus tem o poder de passar 3 dias no seio da terra e ressuscitar no terceiro dia, para nunca mais morrer, para ser a primícia dos que morrem. E essa igreja crê nisso. Levanta a sua mão para poder adorar aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. E Deus lhe deu um nome. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Não tem governador, não tem prefeito, não tem imperador, não tem nada e nem ninguém que possa surrupiar e possa atrapalhar a manifestação da glória de Deus. Porque Deus me deu um nome que está sobre todo o nome. Um nome que está sobre todo nome. E a sua fase da glorificação
foi quando ele estava subindo aos céus. E embaixo estavam os seus discípulos olhando. E de repente Jesus estava subindo aos céus e os anjos que estavam com ele disse para a igreja que estava embaixo, dizendo para eles que, da mesma forma que viste Jesus subir, um dia a igreja também viria esse Cristo voltar. Irmãos, que gloriosa é essa esperança. E antes de subir aos céus, ainda em João, falando de João, no capítulo de número 14, para finalizar, no capítulo de número 14, nos diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu vou preparar um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Cristo disse: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-me o Pai? Não crês tu que eu sou do Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim que faz essas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o fareis. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz, vos dou a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu
Vou e voltarei para vós. Se me amas, ou se me amasseis, vos alegraríeis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. E ainda, para finalizar, podemos utilizar as palavras ainda de João, quando ele escreve o livro das Revelações, o que para nós é o capítulo de número 22 e o versículo de número 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos estão aguardando a volta dele? Diga nesta noite, Maranata. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, pastora Cristina Correia. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor, para que nós possamos colher dízimos e oferta. Bem, nossa alegria.